Alô? Recepção? 1 minuto, por favor. Recepção? 1 minuto. Obrigada por esperar. 1 minutinho, por favor. Sim, é verdade. O pastor estará na sua casa aí hoje. O pastor passará lá no ensaio hoje nessa noite também. Alô? Velório? Mas morreu logo hoje. O pastor tem um ensaio hoje à noite. Ele não pode ir para o enterro só amanhã, não? Oh, meu Deus. Alô? Claro. O pastor levará a sua ceia, já que a senhora está impossibilitada de se locomover até a igreja. Alô? O pastor está disponível? Claro, ele sempre está disponível. Está disponível a principal ocupação dele. É impressionante, viu? Olha, ele tá tão ocupado, de tão disponível que ele tá, sabe? Rapaz, vocês têm uma ideia? Outro dia faltou material de limpeza aqui na igreja e o pastor não teve tempo de ir no mercadinho aqui do lado comprar o material. Eu até que poderia ter ido, né? Mas aí é como ele diz, né? Rapaz, olha, a responsabilidade do dinheiro de Deus é comigo, viu? Aí fica difícil, né? Alô? Eu, hein? Mas tudo bem. Licença. Opa! Dia. Opa, bom dia. Tá aí a mulher tá aí, ó. Tá bom, obrigada. Licença. 1 minutinho, por favor. Olha, vou logo avisando que se você quiser tudo para hoje, como todo mundo aqui, não vai ter como não. A não ser que eu tenha alguma ajuda, porque senão não dá não. Precisando de ajuda aqui também. Certo, mas o que não é possível tá aqui. Que tiver essa sua requisição aí. Certo. Eu posso até esperar aqui um pouquinho, tá bom? Não tenho pressa não, você pode ajeitar aí. Você não tá com pressa? Não, Como é assim? porque hoje eu resolvi ser voluntária daqui da igreja. Voluntária? É. Você disse voluntária, você quer servir? Sim, ó, até trouxe aqui um... Meu Deus! Espera aqui um minutinho que eu vou chamar o pastor. Pastor! Eu achei uma voluntária pro senhor! Voluntária? Opa, voluntária! Opa, bom dia, bom dia, tudo bem? Como é que tá? Você então quer ser voluntária? Poxa, pastor, que bom que o senhor conseguiu arranjar alguém para ajudar o senhor. Ai, Resta saber se ele vai deixar ela fazer alguma coisa, né? Mas é o seguinte, olha, cá pra nós. Se ele não aproveitar, pode deixar que eu vou trazer ela pro meu setor, viu? Calma lá, senta aí, tá bom? Senta aí. Olha, ultimamente tem sido uma correria aqui, sabe? Assim, o dia a dia corrido, muita coisa. E aí, assim, se você quer ser voluntária, então eu queria saber se tinha aí uma maneira de você me ajudar. Certo. Eu vim aqui para estar ajudando em qualquer coisa. Estou disposta a fazer qualquer coisa mesmo. que maravilha! Eu concordo. Perdão, é porque o João que veio aqui, estava com a esposa dele, eu estava lá no hospital e, enfim, passei aí a noite com ele lá e agora não consegui dormir, mas tudo bem. Como é o seu nome? Eu até queria comentar, pastor, eu tinha percebido que o senhor assim, tá com cara péssima mesmo, mas meu nome é Ruth, viu? Ruth. Ruth é um nome muito bonito, Obrigada. sabia? Ruth significa amizade, é um nome bíblico, né? Ruth foi esposa de Boaz, né? E Ruth e Boaz foram bisavós de Davi. Isso significa que eles fizeram parte da linhagem de Jesus. O que revela, no final das contas, que... É impressionante como ele aproveita todas as oportunidades, até um voluntário a candidato de discípulo, ele arruma uma pregação, né? Hein? Fica quieto, homem. Ruth, você sabe cantar ou tocar?
Sim, sei, eu já fiz aula até de canto. E eu gostaria muito de servir nessa área, já que eu tenho, assim, uma... Maravilha! Veja, pastor, agora você vai ter alguém para fazer o louvor, revezar alguns domingos. Você vai poder se concentrar melhor na pregação. Olha, é uma maravilha mesmo, sabe? Muito bom, acho que é uma ideia muito legal. Mas, Ruth, veja bem. Cantar é um negócio sério, sabe? O pessoal acha que é simples assim, mas não é, não tem nada de simples, sabe? Cantar, o pessoal, os levitas, tem que ter a vida consagrada ao Senhor, sabe? Tem que ser exemplares, tem que, quem vai subir para cantar, para pregar, tem que ter certeza de que a vida está reta aos olhos de Deus, porque senão não tem negócio. Não certo, certo. Tudo bem. Então, eu acho melhor, pastor, a gente ir atrás de outra coisa para fazer. Outra coisa? Tá, tudo bem, então tá certo, né, afinal de contas. Mas, e quem sabe, e aconselhamento, hein? Peraí um instante, acho que... Será que você não precisa de aconselhamento em alguma área da sua vida? Hein? Que tal algum aconselhamento, alguma coisa e tal? Veio aqui, aproveitando essa entrevista aqui para, falar alguma coisa aí da sua vida que não esteja dando certo? Rapaz, olha, cá pra nós aqui, mas parece que os pastores... Parece assim, que a gente pega as coisas no ar, né? Eu não sei não, viu? Mas, eu acho que o Espírito Santo, ele entrega as ovelhas tudinho. Só pode, viu? Só pode. Sim, pastor, eu acho melhor... Eu aceito até o aconselhamento, mas eu acho melhor outra hora. Aconselhamento outra hora, né? Não, tá, tudo bem. Afinal de contas, tudo. E o ministério infantil, hein? Que tal? Criança. Ai, sei sim. Cara, eu amo criança. Dá certo mesmo, eu adoraria. Ai, que boa coisa boa! Pastor, você não vai mais precisar ficar usando aqueles fantoches, fazendo aquelas vozes engraçadas para contar história para as crianças. Não, olha, realmente casou direitinho, acho que aí, ministério infantil Mas, veja bem, Ruth, criança é um negócio sério, sabe? O pessoal acha que é brincadeira, mas não é não. Tem gente que gosta de brincar com criança, mas se dispor a ministrar na vida delas é outra coisa, entendeu? Você tem que falar a linguagem da criança, tem que falar a linguagem que a criança entenda, entendeu? Você tem que também, as músicas, entendeu? Que a gente canta pra cima, tem que ser mais curtas, as frases mais curtas. Tempo de ensino tem que ter uma ilustraçãozinha, entendeu? E tem que ter muita firmeza na disciplina. Que eu vou te contar uma coisa, aqui na igreja, ela sabe muito bem, tem muita criança indisciplinada, entendeu? E teve até um dia aí que nós tivemos uma atividade, e você acredita que uma criança saiu da sala, aí um irmão foi atrás tentando segurar, e a criança cuspiu no rosto dele? Você deve saber como é o final dessa história, né? Tá rindo é porque não foi contigo, né? Olha, esse irmão aí que ele tá falando sou eu, viu? Pensa numa cuspida. Deu-lhe uma vontade de devolver a cuspida. Aí o pastor vem com aquela conversa, né? Não devolvo na mesma moeda, não. Mas aí eu dei um beliscão na perna, né? É diferente. Fica calado. Sério? Pensando melhor, eu acho que eu não estou preparada para esse tipo de situação, não. Não? Não. Não, então tá tudo bem, quer dizer, então como melhor, acaba melhor para você, tá bom? E quem sabe ajudar, talvez você pudesse me ajudar, sabe no quê? Nas visitações, hein? O que você acha? Pronto, mas você acha que eu tenho assim um perfil para isso, para estar ajudando em Claro que visitações? tem, querida. Você parece ser tão meiga e educada. Obrigada. Seria ótimo para as pessoas conversarem com você. Não, sabe, ela tem razão. Sabe que daria muito certo para ela? Daria muito certo fazer as visitas para senhoras idosas aqui da nossa igreja, né? Que acho que daria muito certo. Mas, veja bem, Ruth. Esse negócio de visitação não é assim não, sabe? O pessoal acha que é simples, mas não é simples não. Veja, cada pessoa tem suas necessidades, entendeu? Algumas vezes você tem que visitar essas senhoras nos hospitais, sabe? Você tem que visitar essa gente lá no leito de Procópio, ali, perto da morte, aquele cheiro de adeus, entendeu? Pode parar. Essa coisa. Pode parar. Assim,
Eu não gosto de ver pessoas morrendo, não, pastor. Ah, não? Não, gosto não. Mas, Ruth, não é bem assim, não. Não, mas peraí, enfim, não vamos forçar, né? Não vamos forçar. Eu quero que você fique à vontade. Você está à vontade? Tô à vontade. Eu tô à vontade até para dizer que eu acho que não tá no momento para eu estar ajudando, não, sabe? E, assim, eu acho que eu não tô preparada ou algo parecido, porque eu não tô conseguindo me encaixar em nenhuma área. O senhor é muito bom em tudo que o senhor faz, certo? Continue assim. O senhor é um pastor muito capacitado. Ah, tá. Mas eu entendo, assim, mas perceba que isso não é mérito meu. Afinal de contas, Deus me colocou à frente desse rebanho e me colocou com a missão de suprir aí as necessidades e fazer aí as tarefas necessárias. Rapaz, eu acho impressionante. Esses líderes acham que pode fazer de tudo. Eles pensam que pode fazer tudo. Eu queria ver se ele tem o dom da faxina também. Pastor, eu estou muito feliz, certo? Eu vi que realmente a igreja está em boas mãos, mas obrigada pela atenção. Mas eu preciso ir, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, minha filha. Vá com Deus. Puxa, ela chamou de capacitado, hein? Puxa, que elogio. Puxa, pastor, eu não acredito que o senhor dispensou outra pessoa. Como assim? Mas peraí, como assim dispensei outra pessoa? Não, veja, isso aí só prova que cada um tem o seu dom, entendeu? Eu sou pastor, certo? E aí Deus me colocou aqui para fazer isso, para suprir necessidade das ovelhas, entendeu? Mas você não acha que é muito trabalho para uma pessoa só, não? Não, quer dizer, não. Deus não pediria isso de mim se Ele não soubesse que eu posso dar conta disso. E o senhor tem certeza que está realmente dando o que Ele lhe pediu? Sim, com certeza. Quer dizer, até muito mais do que Ele pediu. Olha, pastor, eu não duvido não, mas eu tenho que ver o que você está fazendo. Você e seu rebanho estão esgotados. O senhor não pode mais trabalhar sozinho. Eu vou indo, tá na hora do meu almoço. Tu, Manuel, não acaba essa faxina não, homem? Olha, tem gente que pensa que faxina é coisa simples, viu? Bora almoçar, bora! Bora. Tchau, pastor! Tudo bem. Liderança é uma função muito solitária às vezes. É difícil às vezes que as pessoas compreendam o que a gente pensa e o que a gente sente. Mas vamos lá, afinal de contas, né? Vamos lá, bola para frente, né? Tem irmão que tem que ir para casa lá dele para ver o projeto da igreja. Tem a ligação que eu já tinha que ter feito meia hora atrás. Que hora, puxa vida. Tem a irmã que tem que ir lá para fazer o almoço, depois tem que fazer o projeto das crianças. Bom dia, queridos. Meu nome é José Edson. Eu tenho a alegria de participar do pastoreio dessa igreja. Eu tenho a alegria de cuidar, durante esses últimos anos, do pastoreio da rede de casais. Eu tenho a alegria de ter estado nos 20 EPLs, que essa igreja já participou. Então, estar com vocês hoje é uma alegria que se renova e, com certeza, o privilégio de compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito. Então, vamos abrir nossas Bíblias num texto bem conhecido, que é o texto de Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 13 ao 24. Êxodo, capítulo 18, do versículo 13 ao versículo de número 24. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: "O que é que você está fazendo?"
porque só você se assenta para julgar, e todo esse povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não poderá executá-la sozinho. Agora, ouça-me, e eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostre-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleçam como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, mas as mais simples eles decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho de Jetro e fez tudo como ele tinha sugerido. Deus, obrigado, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Desde o princípio, o Senhor tem conselhos tão sábios para cada um de nós. Oh Deus, ajuda-nos. É tão bom ser usado pelo Senhor. Mas é tão bom, Senhor, poder envolver os outros na tua obra. Sermos abençoados e abençoarmos. São tantos uns aos outros, Senhor, que a tua palavra nos deixa. E às vezes é duro de pensar, porque concentramos na nossa pessoa, porque não buscamos o envolvimento de todo o rebanho, como era o desafio. Que a tua palavra, nesse instante, que o teu Espírito possa aplicar esse texto tão conhecido nas nossas vidas nessa manhã. É o meu pedido, Senhor, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. A pergunta: o que é que você está fazendo? Por que só você, Moisés? Um livro de Larry Crabb, chamado Conexões, ele diz: onde estão os líderes espirituais, os pastores do rebanho, os anciãos do povo de Deus? Por quê? 1 ou 2 líderes cristãos apenas são oficiais designados para o cargo de pastor, de quem se espera carregar a carga que pertence a muitos ombros. Por que será? Onde estão as pessoas que sabem ouvir bem e nos orientam em nossos problemas na direção ao coração de Deus e consideram isso o seu próprio chamado? O que aconteceu com aquela ideia que todos os crentes são sacerdotes? Talvez na prática acreditamos mais no adágio popular que se alguém tiver que fazer algo bem feito, faça você mesmo, do que na palavra que nos desafia a ver que todos receberam poder, dons e talentos.
Na minha vida eu tive uma experiência muito interessante. Com 3 meses de convertido, naquela alegria de que alguém que aceitou Jesus, já tendo escrito cartas, assim como o Nelson, para pedir perdão a meio mundo de gente, porque eu tinha vivido uma vida muito louca. Um irmão meu sofreu um grave acidente em Pernambuco. Eu sou pernambucano, viu, ó, pernambucanos? Terra boa! E o Daniel pensa que aqui tem muito Daniel, mas sabe o que tem muito aqui? Zé, não é não? Quanto Zé aqui? Olha aí, muito mais do que Daniel, viu, Zé? Então, com 3 meses, eu aceitei Jesus lá em São Paulo. E eu tinha que voltar a Pernambuco 3 meses depois de convertido, porque meu irmão sofreu um grave acidente e corria risco de vida. Quando eu cheguei na cidade, eu sou lá de Arco Verde, uma cidade pequena, e meu pai era um comerciante bem conhecido na cidade, o pastor soube que eu tinha aceitado Jesus. E ele disse: você vai pregar na igreja? Eu disse: pastor, eu tenho 3 meses, eu nunca, não. Eu trouxe aqui uns folhetinhos para evangelizar o meu pessoal. Sabe aqueles folhetinhos de bolso? Eu trouxe e estava entregando para as pessoas. Ele disse: não, mas olha, se eu anunciar na rádio, a igreja tem um programa da rádio, e você for lá, a igreja vai ficar lotada, porque todo mundo conhece teu pai e te conhece. Os teus amigos vão lá. Pastor, eu nunca preguei, eu estou começando. Não, vamos lá. Eu peguei um folhetinho daqueles que eu tinha levado da famosa Liga de Testamento de Bolso na época, subi no púlpito com aquele folheto e eu literalmente preguei aquele folheto. E no final, 7 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Eu sei que o poder é de Deus. Eu sei que quando Deus quer agir, quando Deus quer operar, Ele usa qualquer um de nós, quando nos colocamos nas suas boas mãos. Depois de anos de convertido, já pastor, professor de seminário, não tinha tido ainda a alegria de ver o meu pai aceitando Jesus como Senhor e Salvador. E eu decidi, todos os anos que eu vinha para Pernambuco, eu literalmente me oferecia para os pastorzinhos lá da cidade, para eu pregar nas igrejas dele. Por que eu queria pregar? Estava de férias, pastor, mas se eu pregasse, o meu pai ia na igreja até por constrangimento. O filho ia pregar. Então era uma forma de eu garantir que a família toda ia para a igreja. Então eu me coloquei nisso. E passados os anos, e eu pregava o mês de janeiro inteiro, que eu tirava sempre férias em janeiro, e o meu pai não se convertia. Eu voltava arrasado. Eu separava as melhores pregações que eu tinha pregado durante o ano lá em São Paulo e trazia. Já era professor de seminário. Num determinado ano, era o último domingo de janeiro de 1988. Eu não tinha... Cara, já fiz tudo e meu pai, já há 10 anos e meu pai não se converte. Pense a frustração. Mais ou menos já 3 horas da tarde, o culto começava às 7 horas da noite. E naquele quarto, sozinho, Deus disse assim: não prega nada do que você trouxe. Faz uma outra pregação agora. Mas Deus, como é que pode? O professor de seminário, eu ensinando homilética, mostrando para os caras como é que tem que pregar, como tem que estudar. Esquece. Abre em João capítulo 3 e eu vou te dar uma pregação. Eu levantei, a única coisa que tinha naquele quarto era um envelopezinho branco. Eu literalmente escrevi nesse envelope a pregação que, do ponto de vista do professor do seminário, era a mais fuleira possível. Era a mais troncha possível. Mas foi essa pregação que, quando eu subi no púlpito com ela, e eu fiz o apelo, a primeira pessoa que aceitou Jesus foi meu pai. Eu sei, queridos, que o Deus que nós cremos
é poderoso. Eu acredito naquilo que a palavra diz, que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós pedimos. Moisés enfrentou Faraó, liderou a saída do Egito, falou com Deus no Sinai, pediu que Deus provesse água e comida e se deixou esgotar completamente. Estudiosos estimam que Moisés liderava pelo menos 2 milhões de pessoas, sozinho. Já pensou no meio de um deserto? Imagina, querido, a tarefa desse homem. Mas ao que parece, se você olhar Êxodo 2, 18 versículos 2 e 3, Moisés já estava com alguns problemas em casa, porque a Bíblia diz, Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa do seu sogro Jetro, que recebeu com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gesso, pois Moisés dissera, tornei-me imigrante em terra estrangeira. Então, aqui ele já estava percebendo como a tarefa era difícil, e para cuidar do povo, ele não conseguia cuidar bem da sua própria casa. E às vezes, meus amados, a coisa começa a dar problema, não é nem na igreja não. Começa realmente a dar problema em casa. Porque a expectativa da esposa é grande, e é grande porque Deus diz que eu tenho que cuidar dela como Jesus cuidou da igreja. A expectativa dos filhos é de aproximação, é de relação. E quando Jetro volta com a família para encontrar-se com Moisés e viu exatamente como estava sendo a vida de Moisés, Jetro, primeiro em Êxodo 18, 9, alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito. Não resta dúvida que Deus estava usando profundamente Moisés, e Moisés estava dando o melhor dele. Mas mesmo contemplando, agradecendo a Deus, vendo o poder de Deus, ele teve a coragem de dizer para Moisés que aquela situação era insustentável. Moisés, você não vai aguentar. Sinceramente, qual de nós não já ouvimos de tantos líderes, homens de Deus, famílias de Deus, que começaram tão bem, mas que terminaram em profundo esgotamento, muita depressão e problemas na família e às vezes na própria igreja, no seu ministério. Durante esses anos que eu estou na IBC, nós já ouvimos muito essa frase: o homem do ministério é mais importante do que o ministério do homem. Preste bem atenção, o homem do ministério é mais importante do que o ministério do homem. Estou completando esses dias 30 anos de ministério. Nos meus primeiros anos de ministério, já liderei a igreja sozinho mesmo, ou seja, fui o único pastor, aquele que bate o escanteio e corre para cabecear. Se fosse bom santista como eu sou, estava de bem, né? Assoviava e chupava cana. Buscava ser o que aqui no Ceará tem, uma oficina chamada Raimundo Faz Tudo. Mas até a oficina do Raimundo Faz Tudo não foi bem, porque ninguém consegue controlar e fazer tudo sozinho. Quem sabe, muitos de vocês, exatamente como foi apresentado na peça, têm visto um pouquinho dessa cena. Quem sabe muitos de vocês estão se sentindo cansados, sobrecarregados,
estressados. Não fomos chamados para isso. Incrível como Jesus deixa claro lá em Mateus capítulo 28. Ide, fazei discípulos. Compartilha, envolve, ensine eles a guardar o que eu lhes tenho ordenado. Será que é possível? Ah, pastor, o senhor não conhece meu povo. Se eu não fizer, a coisa não acontece. Eles deixam tudo para que eu faça. Afinal, eu sou o pastor, o homem sustentado integralmente. Era o que Moisés estava fazendo. E Jetro diz: o quê? O que você está fazendo não é. Porque só você. Tenha coragem de fazer essa pergunta. Este não é o modelo de Deus para a liderança, querido. A primeira razão porque isso fica claro nesse texto, que esse não é o modelo de Deus, é porque, assim como na peça, nós desperdiçamos o potencial. O povo permanecia em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Pensa bem. É incrível como a palavra de Deus deixa nos detalhes como isso era um absurdo, porque o povo estava em pé, ou seja, o povo tinha condições de trabalhar, não era gente doente que estava lá na maca, não, era gente com potencial, porque para passar um dia em pé, amigo, tem que estar pronto para fazer tantas outras coisas. O povo era saudável, com condição de trabalho, aptos para a obra. Aqui é a clara visão de que às vezes nós desperdiçamos a mão de obra e o talento que Deus tem dado. A Bíblia diz para nós, claro, que Ele deu dons para todos nós. Cada um de vocês, com certeza, tem algo que você faz bem melhor do que eu. E é possível que tenha alguma coisa que eu faça melhor que você. Então, por que desperdiçar? E como aprender, Moisés? Sem convivência. Você aí dentro, nós aqui na fila, só lhe ouvindo. Acabamos de cantar, né? Ver é melhor do que só ouvir. Jesus chama os discípulos para andarem, para verem, para pegarem na prática, para terem ideia. De novo, sofri esse drama. Fui daqueles que me tornei pastor muito rapidamente, porque logo que me converti, fui estudar a palavra de Deus e uma igreja, o missionário ficou doente e disseram: ei Zé, você é o cara. E me botaram para pastorear uma igreja com 24 anos. Eu convertido há uns 3 anos e meio. Pense no cara. Só Deus sabe como. Mas eu fui lá. E eu nunca tinha visto o funeral de um crente. E eu já era pastor e morreu o pai de um dos diáconos da minha igreja, que era de uma grande igreja lá em São Paulo. Eu digo: opa, hoje eu vou assistir para eu ver como é que é. Aí eu fui para o funeral, pastor, paletó, gravata, naquela época, pensa no cara. Aquela Bíblia Cantor Cristão, de dicionário. Lá vou eu. Quando eu cheguei lá para assistir, para ver o diácono que perdera o pai, que foi aluno com o pastor Armando, Gabriel Cesilage era o nome dele, disse assim: pastor, o pastor lá da igreja da Lapa ficou doente. Não vai poder vir fazer o funeral. Será que o senhor podia fazer o funeral? Naquela época não tinha Twitter, não tinha Facebook.
Não tinha nem celular, só tinha orelhão. Posso, meu irmão? Corri pro orelhão, ó, fui ligar para o missionário. Pastor, estou aqui no cemitério, meu amigo, contei a cena. Me diz aí, o que é que eu canto do cantor cristão? Ainda bem que naquela época eu tinha um cantor cristão, né? E eu estava com a Bíblia com um cantor cristão, né? Qual é o texto que eu uso? Foi assim que eu fiz o meu primeiro funeral, que eu fiz o primeiro funeral como pastor. Não o meu funeral. Às vezes, querido, nós estamos tão presos ao sistema que porque não convivemos com o povo, porque não vemos o povo de Deus fazendo, parece que nós não acreditamos e somos capazes de deixar o povo lá, de manhã até de tarde. Jetro era um sacerdote, pastor de um grande rebanho de ovelhas, literalmente, com experiência de gestão. Tem a coragem de dizer: Moisés, querido, você não vai aguentar. Preste atenção, isso não vai dar certo. Querido, Deus sempre fala. E fala às vezes através da ovelhinha mais simples, ou fala através de homens sábios como Jetro. Mas o que eu sei é que Deus sempre fala ao meu coração e ao teu coração, porque Ele é fiel. O problema é que às vezes nós é que não damos ouvido, nós é que não nos sensibilizamos, nós é que, assim como o pastor, não vai dar. O povo está acostumado, e isso aqui vai ser muita mudança, e o povo, vai ser mesmo. Nós vivenciamos e estamos vivenciando esse tipo de coisa. Eu sei, eu cuidava de um ministério chamado A2, que eu tinha na minha casa toda semana 30 pessoas para fazer o ministério, onde a gente fazia acontecer. E eu tinha que comunicar a eles que agora não éramos só nós íamos envolver todos para fazer acontecer. Eu tinha que cuidar do coração deles até, para que eles não ficassem desanimados e nós conseguíssemos envolver outros. O conselho de Jetro é muito simples. Moisés, um cuida de 5 a 10, outro de mais 5 ou 10. É quase como supervisores, orientadores, líderes. Está aqui, não tem invenção, a cadeia está aí, querido. Está escrito na palavra de Deus. Não é invenção da IBC não, querido, nem de nenhuma outra igreja. Deus já nos ensinou isso lá no Velho Testamento, em Atos capítulo 6, quando a igreja começa. Os apóstolos logo percebem: nós não vamos conseguir cuidar de tudo, das mesas, das viúvas, não, nós temos que escolher mais homens. E eles vão lá e escolhem homens para poder liberá-los para aquilo que eles eram capazes e com certeza fariam melhor. Paulo instrui Timóteo e Tito, em Tito 1:5 diz: a razão que eu lhes deixei em Creta é para que vocês ponham em ordem o que falta e vocês constituam o quê? Presbíteros. Vamos lá, reparte, envolve outros, coloca outros. Quem não conhece 1 Coríntios capítulo 12, quando a Bíblia deixa claro que somos um corpo, mas muitos membros. O olho, que é o que vê tudo, não pode dizer para a mãozinha que está lá: não preciso de você. Nem a cabeça, que eu costumo dizer que a minha é especial, porque é bem grande, tem muita capacidade, mas ela não pode dizer para o meu pé, que está lá embaixo, que às vezes, coitadinho, não vê nada: não preciso de você. Por último, na sabedoria de Deus, a Bíblia diz assim: aqueles membros que parecem mais fracos são, sabe o quê? Indispensáveis. O que Deus diz para mim e para você: sabe aquele que parece mais fraquinho? Talvez você não dê nada,
Bíblia diz, eles são nada mais, nada menos do que aos olhos de Deus, indispensáveis. Paulo deixa claro, querido, em Efésios capítulo 4, que a maneira da igreja de Jesus funcionar, ela tem que funcionar como um corpo, onde cada parte traz a sua contribuição. Isso precisa ser o desafio do meu coração, meu amado. Isso precisa ser o desafio do seu coração, aonde Deus lhe colocar. Fazer discípulos, ensinar outros, envolver, criar uma rede de pastoreio. E não tem nada melhor para isso se tornar visível e claro do que num grupo pequeno, na própria casa, no ambiente em que essas pessoas estão inseridas e têm absoluto domínio da casa, dos vizinhos, dos amigos, das pessoas com quem elas se relacionam. 1 Coríntios 11:1, Paulo diz, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas como se tornar imitador? Sem conviver, sem ver. Percebe como a música tem razão? Nós precisamos ver. Qual era o meu problema lá? Mesmo passando por um seminário, ouvindo sobre um funeral, mas eu não tinha visto. E a minha insegurança era, eu não vi. Eu não sei como é. Eu tenho ideia, mas eu não sei. Então, quando a gente caminha aí no pequeno grupo, nós caminhamos juntos, nós aprendemos juntos, às vezes erramos juntos. Nem tudo, não adianta você pensar que é tudo às mil maravilhas. Nós não estamos aqui para isso. Como igreja, nós sempre contamos as virtudes, os nossos defeitos, as nossas lutas. Ainda ontem, quem assistiu lá a rede de pastoreio de casais, nós dissemos para vocês. Tem líderes que já está tudo redondinho. Tem outro que não está conseguindo nem juntar todo mundo na mesma hora. Se reúne com dois, outra hora com dois. Mas a coisa vai acontecendo. Mas se você se dispuser, se você tiver o coração, querido, a coisa vai caminhando. Porque é nessa relação que nós passamos vida, que nós influenciamos, que nós deixamos marca. Há mais ou menos 2 meses atrás, eu ia ter uma reunião com os supervisores e todos os orientadores, num sábado à noite. E eu estava pedindo a Deus o que é que eu devia falar para eles. Na sexta-feira eu recebo um telefonema de um jovem dessa igreja, que terminou o curso superior e foi para uma outra cidade. Lá ele frequentou várias comunidades e ele queria uma comunidade que tivesse muito a cara da IBC, para ele envolver pessoas. E tanto Armando como eu dissemos, rapaz, começa um grupo pequeno em tua casa. E ele começou aquele grupo pequeno, e estava lá. Mas quando ele ainda estava aqui em Fortaleza, prestes a se casar, ele me convidou para ser padrinho do casamento dele e eu tinha um compromisso no dia. E naquela época eu ainda não dava uma sala de noivos que eu dou hoje. Eu disse para minha esposa, vamos pelo menos passar um sábado, vamos dar de presente para eles, pelo menos um sábado, para a gente contar um pouquinho do que tem sido os nossos 15 anos de casado, que era o que nós tínhamos mais ou menos na época. E nós chamamos eles para almoçar e passamos uma tarde com eles, compartilhando sobre o casamento. Antes daquele sábado, da minha reunião com os meus orientadores e os meus supervisores, aquele jovem me ligou e disse assim, Zé, deixa eu te dizer uma coisa. Essa semana eu completei meus 15 anos de casado. Essa semana, minha filha fez 15 anos e eu completei meus 18 anos de casados. Zé, quando eu fui dar uma palavra para as pessoas do meu grupo pequeno, que agora ele tem tornado uma igreja, eu lembrei daquele sábado à tarde, quando você e Edna compartilharam a vida e o casamento de vocês. Eu quero dizer que eu dei graças a Deus pela vida de vocês. Eu compartilhei mesmo as pessoas não te conhecendo, o que Deus tinha feito naquela tarde de convivência que nós passamos juntos, conversando. Meus amados, às vezes a gente não tem ideia de
como essa coisa da relação, da convivência, do sentar, do compartilhar, tem uma tremenda influência na vida dos outros. Como eu disse para vocês, eu tenho uma sala de noivos, que eu comecei dando numa sala de escola dominical. E sabe o que eu percebi? Não rolava, não dava química, não dava muito certo. O ambiente era muito árido. Quando eu levei esse pessoal para dentro da minha casa, é incrível, eles se sentem à vontade de abrir o coração, de dizer o que estão vivendo. E quando eu falo, eu posso ilustrar como são as coisas dentro de casa. Então tem um valor, essa coisa do andar junto, de viver, de interagir, de abraçar, enfim, de estarmos de casa em casa, como nos ensina o Novo Testamento, e é o que estava aqui explícito, que eu acho que às vezes a gente não tem ideia de como Deus é capaz de fazer através desse poder. Só na convivência, querido, nós realmente passamos caráter. Por quê? Porque nós imprimimos marcas. O outro nos conhece exatamente como nós somos. Segunda razão por que esse modelo não funciona, está lá em Êxodo 18:18. Porque esgota o líder e os liderados. Preste atenção. Você e seu povo, Moisés, ficarão esgotados. Essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Preste atenção, meu querido. Crie uma rede, envolva o quanto antes. Tenha paciência, tenha misericórdia. Eu sei, nem todos vão estar absolutamente prontos. E aqui, ele manda escolher pessoas que sejam treináveis. Homens que tenham boa índole, mas que não estão prontos. Não estão prontos. Eu não estou pronto depois de 30 anos, querido. 30 não estou pronto. Tem coisas que eu estou vivendo hoje que eu nunca vivi na minha vida. Nunca vivi no meu casamento, no meu ministério, na minha caminhada. Então, por isso quando a Bíblia diz que o cidadão do reino tem que ser como uma criança que está pronto para aprender, para saber como é. E às vezes, o duro de nós, como líderes e pastores, a gente pensa que a gente sabe tudo. A gente, além de ser Raimundo faz tudo, somos quase que uma enciclopédia ambulante, que sabemos tudo, temos receita para tudo. Está lá a peça, forma, brincadeira, mas isso, ele diz, você vai ficar esgotado, você vai desfalecer, aqui é sem água, é sem vida. Moisés, o final disso é morte, querido. O povo não vai aguentar, talvez por um tempo, o povo aguenta. E a história que você deve conhecer, que a gente conhece, assim, começa, vai tudo bem, né? Mas depois a comunidade cresce, Deus abençoa. E o povo não aguenta também. E aí vem as divisões, vem as dissensões, vem os problemas. Mas você fica com medo de compartilhar, porque se compartilhar, talvez eles vão dividir. Na história da IBC, eu acho que tem 1 ou 2 pequenos grupos que realmente se rebelaram e a gente foi lá e, tá bom, leva aí 3 ou 4. Mas no cômputo geral, se olhar o todo, o que Deus tem feito, queridos, é muito superior a tudo aquilo que nós, pastores ou só liderança, poderíamos fazer. Ficar na fila, querido, uma vez, mas todo o tempo e de manhã até tarde, ninguém aguenta, ninguém merece. Nós precisamos ensinar o povo a se autonutrir, a não depender de Deus. Eu tenho tentado na minha rede incentivá-los. Olha, um livrozinho bem simplesinho, leitura bíblica, que muitos hoje têm no computador, uma bússola para dizer, vai lendo aí, leia a palavra todo dia, peça para Deus falar com você. Mandamos via internet um devocional para todos os líderes. Assim, se você não quiser receber, tudo bem, diz lá que não quer, a gente não te manda mais, mas quem sabe?
Porque nós entendemos que o que cada líder precisa, querido, é aquilo que a palavra de Deus diz. Se o meu coração estiver cheio do Senhor, a minha boca vai falar. E o alvo não tem nada melhor do que aquilo que eu aprendo quando eu sento diante de Deus com a palavra de Deus e deixo o Espírito penetrar no meu coração, na minha mente e dizer: faz isso, vai por aqui. Porque nós não podemos desprezar aquilo que Deus disse, que nós receberíamos o Espírito. E todos receberam, todos nós receberam. Mas se você prestar atenção, né? Aqui já não era diferente, todos já podiam participar, é o que Jétro está dizendo. Moisés é que continuava dizendo: mas o povo me procura. Não é que eu não queira não, sabe, Jétro? Eu até queria, mas o povo me procura. Eu sou um cara. Eu sou, né? Eu digo igual aquela brincadeira de antigamente, muitos nem conhecem. Havia uma propaganda do óleo da Shell que dizia assim: o óleo da Shell simplesmente excede. Muitos de nós às vezes pensamos em nós isso. Eu simplesmente excedo. Eu sou o cara, eu sou o bom, eu sou o que sabemos de tudo. Quando na verdade não tem base isso na palavra de Deus. Massageia o ego. Mas isso muitas vezes demonstra, são os nossos traumas do passado, onde não fomos valorizados e não agregamos essas coisas. Olha a fila, senso de importância. Mas o que é que o salmista diz? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei entrar na presença de Deus? Salmo 42:2. O que o povo precisa é incentive eles a irem para a presença de Deus, se tornarem, buscarem sua própria vida e assim compartilharmos. Muitas vezes nos esquecemos que desde o Gênesis, a aparência do pecado já era agradável e desejável. Agora esses dias nós fizemos na rede de casais, eu mandei um comunicado para todos os líderes para fazer, no dia dos namorados, quem sabe faz um evento especial. Cuidei de um ministério em que muitas vezes fiz esses eventos com 130, 140 casais. Essa vez eu mandei um e-mail desafiando, falei para os líderes na nossa reunião que todos deviam fazer algo. Olha, só uma parte me retornou. Mas dos que me retornaram, sabe quantos casais eu já tenho envolvido? 225 casais envolvidos. Sabe os testemunhos? Teve conversão, teve edificação, teve reconciliação, teve renovação de votos. Mas eu não estava lá? Como? Mas muitos foram usados, Deus usou pessoas, foram testemunhos, coisa feita no próprio pequeno grupo, querido. Então funciona. O que é que Jétro mostra? Um modelo de rede de pastoreio. Escolha, Moisés, dentre todo o povo, não deixe ninguém de fora. Temos que olhar para todo. Não podemos, Moisés, ficar tão aqui no escritório, no que fazemos, que não conseguimos levantar os olhos. Como líder, precisamos olhar mais adiante, ver um pouco mais, abrir o coração. E agora, olha só, escolha, Moisés. A função é sua, escolha. Você não perdeu o controle não, Moisés. É você, cara, que tem que ir lá fazer. Você faz parte do processo. Deus seja com você, Jétro diz. Você é o representante do povo. Isso não diminui o papel do líder, meu amado. Não. Você vai continuar diante de Deus apresentando o seu povo. Você está entendendo? Como já estava escrito isso lá no Velho Testamento, lá no meio do deserto. E passado todos esses anos, com todas essas nossas evoluções, às vezes a gente não consegue fazer. Homens capazes, Moisés, tementes, dignos de confiança, tem no meio. Capazes não são prontos, queridos.
mas treináveis. Foi o que Jesus fez quando escolheu os discípulos. Andou com eles para treiná-los. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisam ser homens dignos de confiança, sim, sinceros, espirituais. Versículo 21, e você, Moisés, estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 10. Como eu disse, está aí, supervisor, orientador, líder, o que você quiser chamar. A razão é simples, cristianismo prescinde relacionamento. Não era o que Jesus ensinou lá? Nós vimos ainda ontem aqui, o pastor Armando citou, João capítulo 5, versículo 39 e 40. Né? Vocês estudam só as escrituras, só buscam a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para encontrarem vida? Venham, vamos experimentar, vamos ver, vamos conviver, vamos andar. Deuteronômio capítulo 6, aquele versículo 7, já era assim para os pais andando com os filhos. Foi o que Jesus fez andando com seus discípulos. Esse é o alvo, meu amado. Um discipulado relacional, onde nós falamos e exercitamos na prática, só não na sala de aula, só naquele conhecimento, mas compartilhamos e vamos vendo a diferença. Versículos 22 e 23, ele diz assim, olha, eles vão trazer a Moisés, a você, Moisés, as questões difíceis. De novo, querido, Moisés não está boicotando, o Jétro não está tentando boicotar a liderança de Moisés, não, muito pelo contrário, a palavra de Deus diz, você ainda vai ser extremamente útil, extremamente usado, porque eles vão trazer a vocês as questões difíceis, e eles têm trazido. Às vezes nós temos um sábado da liderança, onde nós juntamos todos para falar sobre divórcio, para falar sobre PL 122, para falar sobre disciplina, sobre uma série de coisas. Eles querem saber, eles querem nos ouvir, e nós não temos perdido o controle, graças a Deus, desse povo. Eles vão trazer, mas as mais simples, Moisés, eles vão decidir sozinhos. Você não precisa ficar lá nos detalhes, até porque você não vai conseguir, nós não vamos conseguir. Muita gente pergunta assim, mas como uma igreja com 4.000 pessoas, 3 pastores só? É verdade, se fosse centralizado em nós, não precisa lhe dizer que não ia funcionar. Se não fosse essas redes, não vai funcionar, meu amado. E Moisés diz, Jétro diz, Moisés, eles vão dividir com você. Só assim, Moisés, você será capaz de suportar as dificuldades. E esse povo voltará para você satisfeito. Você está entendendo? Isso vai fazer bem a você, Moisés. Isso vai fazer bem ao povo de Deus, meu amado. Coisa preciosa ver o povo levando outros a Jesus. Vê-los servindo a ceia no pequeno grupo, vê-los batizando, aconselhando, sendo instrumentos usados por Deus para a reconciliação de casais, para instruir filhos, enfim, das mais diferentes formas possíveis. Eu quero só passar aqui para a gente terminar rapidamente alguns videozinhos bem rápido para você perceber, o que esse povo está na prática fazendo. Nós pegamos alguns, pelo menos, líderes que estão lá fazendo algumas coisas. Então vamos soltar aí um pouquinho sobre as próprias ordenanças, batismo e ceia. Pode soltar. Oi, eu sou Catarina, líder de pequeno grupo de mulheres, e no ano passado tive o privilégio de acompanhar uma pessoa do meu pequeno grupo. Eu mergulhei ela nas águas na hora da oração, e foi assim maravilhoso a hora de comemorar, assim, a gente viver a igreja realmente. Foi maravilhoso ver a pessoa assim ser renovada pelo batismo. Eu sou Israel, líder de pequeno grupo de adolescentes na igreja, e eu faço a Santa Ceia todo mês com os meus liderados. A gente tem um momento de oração, de celebrar, de poder todo mundo partilhar o que está vivendo, as vitórias em Cristo. E na última vez que a gente celebrou, havia um rapaz novo no pequeno grupo
e ele perguntou se ele precisava se confessar em público para poder participar da Santa Ceia. E ele se converteu naquela reunião e pôde partilhar de Santa Ceia junto com a gente orou com ele, entregou sua vida para Jesus. Foi uma bênção. Ok? Tá vendo aí? Um grupo de adolescentes. Deus vai lá, faz salvação, querido. E ele participou da ceia. Então, eu acho que às vezes a gente... Será, pastor? Queridos, o poder é de Deus. Nós precisamos, claro, instruir todo esse povo. Mas acredite, Deus pode usá-los e tem usado no nosso meio. Vamos ver mais duas situações, rapidinho. Oi, meu nome é Evandro Daniel, eu sou líder de pequeno grupo de casais. Nós temos acompanhado um casal do nosso grupo que está passando por uma enfermidade. Nós, como pequeno grupo, temos dado suporte. É muito legal ver o que Deus tem feito, porque mesmo a situação sendo muito grave, Deus tem usado as nossas vidas para estar dando apoio, dando consolo nesses momentos. Oi, eu sou Márcio Cunha e hoje estou como supervisor da rede de casais. Queria dizer para vocês um caso que aconteceu na nossa rede de casais e especificamente no nosso PG, que foi muito interessante. Um dos nossos orientadores, ele adoeceu e precisou ser internado. E por esse motivo, ele teve que se afastar tanto do PG quanto da grande congregação. Então nós, enquanto pequeno grupo, oramos por ele e não só isso. Nós também tomamos a atitude de levar tanto o PG como a grande congregação até o hospital em que ele estava internado. E aí o que nós fizemos? Nós pegamos toda a parafernália tecnológica, usamos a internet e levamos o culto até o hospital. Todos os membros do PG foram visitá-lo e lá nós assistimos o culto online, depois oramos juntos e tivemos um momento de comunhão tremendo. Esse irmão veio a falecer e a esposa dele já foi encaminhada para um grupo de mulheres. Você está entendendo? Esse camarada teve uma ideia que eu não teria, nem condições de chegar lá e montar toda essa parafernália. Não entendo desse negócio de tecnologia como ele entende. Levou o culto para dentro da sala do hospital. Você compreende, querido, como o povo é capaz de ser útil e de fazer diferença quando nós damos a eles o privilégio de servir com organização, não estão soltos não. Tem uma rede de pastoreio. Vamos ler rapidamente lá, falar sobre mentoreamento e aconselhamento. Só mais duas situações e nós vamos terminar. Olá, eu sou Eric, esposo da Roberta. Nós somos orientadores da rede de jovens e mentores de casais, de noivos e namorados aqui da IBC. Tem sido uma bênção na nossa vida como casal, tem edificado a nós primeiro, né, para depois a gente estar edificando eles dentro da palavra, mostrando como é bom o Senhor estar no meio do casal e dando testemunho da nossa vida para eles também. E foi edificante para nós ajudá-los nas dificuldades de relacionamento, entendendo dentro da palavra de Deus o que Deus quer para a família. Pode soltar o outro. Está vendo aí? Casais envolvidos, fazendo aquilo que eu faria, mas eles estão lá fazendo. Oi, eu sou a Leuda, sou líder da rede de jovens. Eu, meu pequeno grupo, tenho vivido vários casos, né? Dentre convívio com pessoas descrentes, luta contra a depressão, espera pelo namorado, pelo futuro marido. E o aconselhamento é quase que algo diário. Acontece também durante a semana, através de telefonemas, e-mails, encontro. Mas o fato é que, para a gente, hoje, o pequeno grupo tem sido aconselhamento, né? E é algo mútuo, não somente do líder com o liderado, mas umas vão aconselhando as outras, cada uma tem algo para dizer de acordo com o que a outra está vivendo. Isso tem marcado o nosso pequeno grupo. Aconselhamento faz parte da caminhada. Olá, pessoal. Meu nome é Gleiciane, eu sou casada com o Erivan e nós lideramos um pequeno grupo de casal. Nós tivemos a oportunidade de receber um casal que o marido não era convertido, né? Não conhecia ainda a Jesus Cristo. Então, de acordo com o caminhar com os casais, a nossa convivência, o nosso relacionamento, ele decidiu tomar essa decisão. E foi uma grande vitória para todos nós que aguardávamos esse momento. Né? E mais à frente, ele sentiu a necessidade, né, de tomar outra decisão, que seria oficializar a união, já que eles viviam há 2 anos juntos. Né? Daí nós organizamos o casamento,
chamamos o pastor José para celebrar, e onde cada um do pequeno grupo fomos os padrinhos, e foi um motivo de muita alegria para o nosso grupo. Eu queria pegar isso aqui para dizer para vocês, ó, quando esse casal chegou para falar comigo, para fazer o casamento dele, ele disse: pastor, foi no pequeno grupo que eu aceitei Jesus, foi no pequeno grupo que eu entendi que eu precisava, sabe, eu vivia junto, eu precisava me casar realmente, foi no pequeno grupo que eu fui acolhido, foi no pequeno grupo que eles me desafiaram, e eles foram lá para a festa, eles ajudaram em todas as coisas, todos do pequeno grupo eram os padrinhos dele. Na hora que eu fui fazer, eu chamei o líder, chamei o pessoal, foi um casamento mais lindo, porque era a mais pura expressão da igreja de Jesus. Talvez você pense, 2 jovens passaram recentemente pela sala de noivos, mas estão lá sendo usados e pastoreando de forma preciosa. Só para a gente terminar aqui a questão social e a multiplicação. Oi, eu sou Bezerra, eu sou líder de um grupo de homens, e como grupo, recentemente nós realizamos um café com os internos da Casa de Recuperação Lar da Paz. E como foi precioso sentar com aqueles meninos, dividir com eles o pão, como foi precioso celebrar com eles. Quero dizer que eu me senti muito mais abençoado do que eles, assim como também todos os homens que foram comigo. Saímos dali celebrando, houve quebrantamento, muitos deles saíram chorando com aquele momento, porque se sentiram realmente abençoados. Então quero dizer que é muito, muito importante realizar esses eventos, além do PG. Então, você percebe aí, um do pequeno grupo caiu, voltou para a droga, foi para o Lar da Paz, o pequeno grupo dele foi lá dar um apoio, fazer um café da manhã com ele, e abençoou toda a turma do Lar da Paz. Mas foi tudo através de um pequeno grupo de homens. De homens? De homens. Vocês pensam, mulher, que só você? Não. Os homens também fazem coisas preciosas. E por último, multiplicação. Nós fizemos agora uma festa da multiplicação, em que um líder de pequeno grupo pegou o seu PG e multiplicou para a honra e glória de Jesus. Esse PG começou com 3 casais e já estava com 14 casais, então ele se multiplicou em 3 e fizemos uma festa maravilhosa, tremenda, com louvor, adoração, ministração da palavra e também imposição de mãos sobre os novos líderes. Eu tive um dia antes dessa festa, mas foi lá o supervisor, que é ele, foi lá o orientador, o líder e os casais. E naquele grupo tinha um que tocava sanfona, ele tinha a sanfona, o som, a zabumba e o triângulo. Então, pense na multiplicação, a festa que eles fizeram lá. E às vezes a gente pensa, né? Queridos, Moisés ouviu o conselho de Jetro. Eu espero que de uma forma ou de outra, Deus tenha lhe trazido aqui, para você ouvir esse conselho do Senhor, e ser usado, e envolver seu povo, e promover na sua comunidade uma tremenda rede de pastoreio. Amém? Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito, Senhor. Obrigado porque a todos nós o Senhor concedeu dons, talentos, sobre todos nós, e em todos nós habita o Espírito Santo, que é poderoso. Usa o teu povo, Senhor. Usa-nos como os líderes, nos dá a visão, o coração, o entendimento para envolvermos outros e vermos a tua igreja prosseguir de forma triunfante, não nos esgotarmos e esgotarmos o nosso povo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abre a nossa mente, a nossa visão. É o meu pedido, é a minha oração nessa manhã pelos meus irmãos e irmãs amadas e preciosas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos.
Deus abençoe.